Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre obesidade. Você aí de casa, acha que a obesidade ela é uma doença ou um desleixo? E para estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, ela maravilhosa, Cris Borgonov, ela que é terapeuta, mentora de mulheres, especialista em biorressonância e consteladora familiar. Cris, gratidão por estar aqui no Natcast mais uma vez. Cenário novo. Sempre um prazer estar aqui com você, né, compartilhando um conhecimento com as pessoas e aqui agora num ambiente novo, né, mais estruturado. Parabéns, parabéns também pelas canecas. Agora eu tenho uma caneca chique, gente. Olha aqui, ó, Natcast. Para ter sucesso, o seu desejo de sucesso deve ser maior do que o seu medo do fracasso. Natiele de Lima. Olha que lindo, gente, essa caneca. Um charme. Ai, Então obrigada. venha participar do Notcast que você também vai ter direito a essa caneca maravilhosa, Olha aí, incrível. já fez um pitch do Natcast. Cris, quero te agradecer, né, por estar entrando nesse assunto, né, comigo aqui. Hoje eu vejo que o porquê que a gente escolheu esse tema, né? Muitas pessoas passam pela questão da obesidade. E a obesidade, na verdade, ela não é nem um desleixo, né? Tem muitas pessoas que se cuidam. A gente vai entrar aí falando um pouco da parte sistêmica, né? Às vezes tem pessoas que se cuidam, que vão lá, que fazem academia, que fazem massagem, mas não conseguem emagrecer, né? O que tá por trás disso tudo? O que tá por trás da obesidade? Então, a obesidade, assim como você falou, muitas pessoas acreditam às vezes que a pessoa que está acima do peso, ela não tem força de vontade, que pode ser um desleixo, e na verdade a obesidade é uma doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade, ela entra na categoria de uma doença que precisa ser tratado, é muito além, né? Não, a parte sistêmica, o que está por trás, né, do emocional, às vezes pode e ter a influência do fator genético, da influência do fator social, mas a questão emocional é algo que é o que está escondido, é a raiz que está escondendo todo aquele processo que ela está vivenciando. E enquanto a pessoa ela não vai naquela raiz, ela vai ficar brigando ou com dietas malucas, mirabolantes, ou ela vai ficar escravo de academia, ou ela vai ficar refém de remédios e não vai conseguir ter ali uma satisfação em ter uma saúde plena. Inclusive, isso é uma parte do livro que eu publiquei recentemente, Como Ter uma Saúde Plena, né? Equilibrando corpo, mente e espírito. Livro, ó, de mulher para mulher. Tem ainda livro, Cris? Tem algumas unidades, sim. Olha, eu tô lendo, gente. Muito bom, muito bom. Ô, Cris, e como entender a obesidade, né? Porque às vezes a gente vê assim, os pais. Vamos falar das questões das crianças, porque geralmente é lá na infância, né? Ah, vamos dar comida pra criança, vamos encher, né? Geralmente quando eu ia na casa da minha avó, o que que minha avó fazia? Ai, come um pouquinho, come mais, filha, come mais. Aí vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, né? Isso também faz mal, né? Então, aí entra no contexto familiar, né? E entra no contexto social. O que que acontece? Muitas crenças relacionadas à questão da obesidade está atrelado lá na infância o fato de que a criança, para ela ser saudável, ela tem que ser uma criança gordinha. E por conta da Uhum. criança ser uma criança gordinha, às vezes os familiares ficam tuchando comida para que aparentemente pareça que ela está saudável. E isso são crenças que vão sendo disseminadas ali desde o do contexto inicial da vida da criança e ela vai crescendo com isso de forma inconsciente. E no inconsciente dela, às vezes, ela luta para ter um peso ao qual ela se sinta bem, mas o inconsciente está falando: não, você precisa comer mais, você precisa comer mais. Então, essa é uma das crenças, mas são infinitas. Temos cerca de 100 crenças limitantes voltadas para a questão do emagrecimento.
E quando eu comecei a atuar como neuroprogramadora de emagrecimento saudável, uma das fases mais importantes é essa desconstrução dessas crenças, fazer o levantamento de todas as crenças que permeia ali a pessoa, que impede ela de conseguir atingir ali a plenitude da sua saúde física. Enquanto não se desconstrói essas crenças, que são, enfim, são São muitas, muitas. ela não consegue ter um êxito. Você falou essa questão de comer, às vezes a pessoa, assim, quando ela não tá bem emocionalmente, ela às vezes procura um doce, porque lá na infância, quando acontecia algum evento onde ela caía, se machucava, aí o que que o familiar vem? Olha, toma um doce, toma um pirulito, um chocolate, que aquele alimento está sendo apresentado para aliviar uma dor emocional. E aí, sempre quando ela tiver na vida adulta um momento semelhante de dor, de sofrimento, de perda, ela vai buscar ali a questão do doce, né? Às vezes, ou um alimento para poder suprir aquele emocional, porque foi incutido de forma inconsciente na mente dela que dessa forma vai aliviar a dor que ela está sentindo no momento. É aquilo que a gente fala, né? As pessoas às vezes comem as emoções, Sim. porque não conseguem muitas vezes falar e daí vai engolindo, né? Vai engolindo. Ou quando não tá engolindo, vai lá e come. Sim. Imagine se você tá com raiva, você ir lá e comer. Tô triste, eu vou lá e vou comer. E como mudar essa mente, essa questão da mente? Porque, como você falou, a gente vem de muitas crenças. Mas como também sair dessas crenças, principalmente nessa questão da obesidade? O primeiro fator é tomar consciência. Consciência daquele comportamento que eu estou tendo diante da comida. Então, quando eu estou ali com vontade de comer uma barra de chocolate, por exemplo, antes de cair na tentação, perceber o seu corpo. O que eu estou sentindo? Realmente é fome física? Geralmente a fome física é aquela que você escuta o barulhinho ali no estômago, Roncar, igual a minha barriga tá roncar. agora. Essa é a fome física, mas a fome emocional, ela não, ela tá atrelada a alguma emoção. Então, antes de você ou fazer a repetição de um prato, ou comer um doce que você já tinha acabado de comer, que você está se sentindo satisfeita, mas tem o desejo ali de comer, perceber qual é a emoção que está presente. Às vezes é a ansiedade, às vezes é a tristeza, às vezes é a raiva, às vezes é o sentimento de solidão, de estar sozinho, mesmo tendo pessoas ao seu redor. Quando eu percebo essas emoções, é possível fazer uma troca na mente, e aí eu costumo explicar que a nossa mente é como se fosse uma mata atlântica, como se tivesse vários caminhos que me levam para um determinado lugar. Então, se eu fui estimulada a tratar a minha raiva com a comida, a minha tristeza com a comida, no meu inconsciente criou-se um caminho ali neural. Então, quando eu tenho essa percepção daquele caminho que me leva para aquele fim, eu consigo criar um caminho diferente, um caminho que vai me levar para uma vida e um estilo de vida saudável. E aí eu começo a permear por esse caminho novo várias e várias vezes até que ele se torne uma nova realidade e eu consigo trocar esse meu comportamento que eu tinha como a comida como meu remédio para curar minha dor emocional e eu começo a criar um outro caminho para que aquele fim não seja a comida. Tem todo um processo, né? Se analisar mesmo, eu sempre falo, quando você tem a consciência, quando você começa a buscar conhecimento, porque senão, se você não buscar o conhecimento, não vai adiantar nada, né, Sim. Cris? Então, eu acho assim, sempre buscar o conhecimento. E daí você vai se próprio analisar. Sim, Eu mas faço isso. eu falo que é bem desafiador a pessoa passar por esse processo É, sozinha. Se tiver a presença de alguém para acompanhar, é muito mais fácil ter a presença de um terapeuta, de um nutricionista, ou um educador físico, alguém ali da área da saúde que
estudou essa questão do emagrecimento para poder contribuir de fato e ela ter um resultado positivo, porque senão, se ela tratar de algo isolado e tentar sozinha, ela vai ficar ali frustrada e aí a cada tentativa se frustrando e se fechando, achando que o emagrecimento para ela não dá certo, que é difícil, que ela não consegue, e essas são outras crenças que precisam ser desmistificada, porque todo pensamento, quando eu acredito naquilo e tenho como uma verdade absoluta, nada vai mudar na mente da pessoa. Então, eu preciso colocar novos pensamentos de que emagrecimento é possível, sim, que existe pessoas que conseguiram e que a pessoa também vai conseguir passar por esse processo, que o emagrecimento ele pode ser gostoso, ele pode se transformar em algo mágico, no sentido de que ela aproveitar esse processo para se redescobrir e não ser um martírio. Tudo aquilo que é encarado como algo ruim, como algo difícil, como algo penoso, no inconsciente já levanta-se uma barreira e ali mesmo se perde todas as expectativas e acaba levando à frustração. Mas quando a gente consegue olhar para uma ótica diferente, a gente consegue chegar ali no determinado caminho de uma forma mais leve, mais suave. Eu falo e vivo, né? Essa questão da mentalidade. Você, não importa qual seja sua situação hoje, você pode mudar a sua realidade. Só que você tem que acreditar Sim. em você. É só você que vai fazer, E né? além de acreditar, tem que querer. Eu costumo Sim. dizer que a gente precisa ter um desejo ardente. Eu acabei definindo a palavra do Dove, do sabonete Dove, para você conseguir qualquer desejo, você precisa de 4 coisas. O D, que é um desejo ardente dentro do seu coração sobre aquilo que você está buscando. O é um objetivo claro. Se eu não tiver um objetivo claro do porquê eu estou querendo aquele desejo, eu não vou conseguir. O meu objetivo, ele é o combustível do desejo. A terceira coisa é o V, que é a visualização. Eu preciso me ver com aquela realização daquele desejo, como se aquilo já fosse real na minha mente. E eu tenho que vivenciar isso todos os dias da minha vida até esse desejo se concretizar. E o último, não menos importante, é a execução. É fazer o que precisa ser feito para conseguir chegar nesse desejo. E como que eu vou fazer isso? Eu posso modelar pessoas que conseguiram chegar naquele caminho que eu estou buscando, e baseado no que essas pessoas conseguiram colocar como objetivos, como passo a passo, se eu seguir, eu com certeza, com o desejo ardente, com o objetivo claro e a visualização, não existe nenhuma possibilidade de dar errado com esses 4 itens. Gravem aí, gente, Dove. É muito real, né? Eu era uma pessoa assim que eu não acreditava. Nossa, imagine só, porque assim, como você falou, são crenças, né? Que a gente vem criando lá desde a nossa infância. Eu sempre falo, os nossos pais, eles nos ensinam aquilo que foi ensinado para eles. Os nossos avós ensinam para os nossos pais aquilo que também foi ensinado para eles, É uma né? É repetição, uma né? repetição. Daí, às vezes, eu ficava falando, nossa, por que que às vezes meu pai é assim? Só que eu é aquilo. Às vezes você muda o outro, mas mude você. E daí, quando você começa a mudar, as coisas à sua volta vai mudando. É a mesma coisa, uma planta tá lá morrendo. Se você colocar água, ela vai fazer o quê? Ela vai viver. Agora, se você não colocar água, ela vai morrer. A mesma coisa somos nós. Se você só colocar coisas ruins, quando eu falo assim, colocar coisas ruins, é o pensamento. Pensamento, né? Se você só pensar negativo, ah, Nath, mas minha vida hoje não está boa, não importa. É como a Cris falou, mentaliza que você já tá e faz, vai atrás. E tudo muda. E muda, gente. Porque eu falava assim, ah, isso aí, esse negócio, mas muda, muda. Às vezes você tá lá, claro que vai ter dia que eu falo assim, chora 5 minutinhos que passa. Às vezes a gente precisa ir lá, tá bom,
vamos soltar. Então chora 5 minutinhos e volta. Mas não ficar naquele looping, né? Que às vezes eu falo, é um looping que a gente fica e não sai. Sim, e às vezes a pessoa olha para a questão do emagrecimento olhando numa faceta dele só. E existem várias facetas que envolvem a questão do emagrecimento. A pessoa, para ela emagrecer, ela precisa que ter uma rotina ativa de atividade física, mas essa rotina ativa, ela não tem que ser algo que ela faz por obrigação. Ah, eu tenho que ir para academia. Tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que estimule ela por dentro. Ela tem que buscar uma rotina mais ativa, baseado nas experiências que ela teve na sua vida, durante toda a sua vida, e escolher aquela atividade para colocar ali no dia a dia como forma de liberar adrenalina, endorfina. Então, ela tem que ter isso de forma ativa, ela tem que consumir ali pelo menos 35 ml para cada quilograma de peso corporal, ela precisa ter uma boa noite de sono, pelo menos de 6 a 7 horas por noite. Ai, gente, tá complicado o meu sono, viu? E precisa também ter uma alimentação saudável Sim. e não uma alimentação pautada numa dieta que ela vai acabar semana que vem, o mês que vem. É um novo estilo de vida, é um estilo de vida saudável, onde eu posso comer o que eu quiser com equilíbrio, com moderação e domínio sobre as minhas escolhas, e não as coisas me dominarem, não o chocolate me dominar, não a lasanha me dominar e eu não conseguir resistir. A gente pode tudo, mas com equilíbrio e moderação sobre as nossas escolhas. Se a gente consegue equilibrar esses 4 itens, conseguir identificar quais crenças relacionadas ao emagrecimento eu tenho e desmistificar essas crenças, aí vem a questão hormonal. Se os meus hormônios eles estão equilibrados, eles vão contribuir para o meu emagrecimento. Mas se os meus hormônios não estiver equilibrados, eu vou fazer academia ou atividade física, vou beber água, eu vou ter uma alimentação saudável e eu vou achar que o problema sou eu, mas às vezes é os hormônios, né? Ou às vezes não é nenhuma dessas que eu falei, às vezes são os sabotadores. Os sabotadores são as raízes que me levam a um processo de ganho de peso. Às vezes, segundo a neurociência, existem 23 sabotadores. A questão do. Vou dar um exemplo. A questão do abuso. Ele faz parte do quinto sabotador da neurociência. E enquanto a pessoa não ressignifica esse abuso, ela vai viver uma vida de engorda, emagrece, ou uma obesidade da infância até a vida adulta, desde o momento em que ela sofreu esse abuso, e ela não vai conseguir. Chegar ali num peso ideal, enquanto não ressignificar essa cena. Então, existem vários, são muitos Nossa, eu não sabotadores. sabia disso não, E que tem pessoas que às vezes chega a ter 1, 2 ou 3 ou 5 sabotadores. Então, enquanto você não ressignifica esses sabotadores, não elimina as crenças, não regula essa parte da atividade física, a água, a alimentação e o sono, os hormônios, a pessoa não consegue, mas se ela faz todo esse trabalho, esse conjunto, ela com certeza vai conseguir o emagrecimento que ela está buscando. E além de tudo isso, observar a sua vida ao redor. Às vezes ela está tão focada no físico, mas o problema é emocional, ou é financeiro, ou está nas relações, ou está no espiritual. Então, além de fazer todo esse trabalho, tem que fazer uma organização na roda da vida dela. Porque se a roda não tiver equilibrada, ela ajusta o emagrecimento, mas ela vai esbarrar e ela vai se sentir como se ela estivesse limitada. Ô, Cris, você falou 20, são 23, né? 23. Agora eu quero saber pelo menos 5. Quais são, assim, os principais que você comentou do abuso? Eu, na verdade, nunca tinha parado pra pensar. Olha, Mas é real, porque, assim, as pessoas, às vezes, que passam o abuso, elas não conseguem falar, né? Por questão de julgamento, crítica, às vezes achar que a pessoa não vai acreditar. E às vezes são até pessoas que ameaça, né? De se sim. contar. E realmente a gente come pra esconder aquela emoção, daí vai ingerindo, mas eu não tinha passado pra pensar nisso, e realmente, verdade.
Então, e são os sabotadores que levam a pessoa a chegar nessa raiz e quando ela vai lá naquela memória que foi causada aquele trauma e ela ressignifica, transforma dentro da mente, porque tudo aquilo que a gente imagina e a gente faz essa transformação mental, é como se aqui fora, no agora, tivesse uma atualização e aí eu consegui resolver um problema do passado mesmo sem eu ter que voltar lá naquela cena, naquele evento de forma presencial. Eu posso fazer isso de forma mental, através de técnicas da PNL ou técnicas de hipnose, ressignifica esse trauma e a pessoa é como se ela tivesse resolvido aquela questão e a mente começa a ser reprogramada e aí ela começa a entrar no processo de emagrecimento. Eu tive várias experiências com mulheres que eu trabalhei a neuroprogramação e algumas delas, o sabotador principal era o abuso. E aí, quando você faz essa ressignificação, é automático. Começa tum, 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 E tum, como que você emagrecer conseguia. automaticamente. E daí, como que você conseguia identificar isso? Que era do abuso, que ela não conseguia emagrecer? Por conta que, dentro do programa de emagrecimento saudável, que o nome do meu programa é Poderosamente Magra, onde eu instalo Ai, uma que mente chique. magra. Poderosa. Já, quando fala assim, poderosa, já vejo a Mulher Maravilha, né? Então, dentro do programa, o programa se chama Poderosamente Magra, aonde eu instalo uma mente magra para imprimir um corpo magro, porque a nossa mente é o nosso computador e o nosso corpo é a impressora. Então, o nosso corpo vai imprimir tudo que está lá dentro. Então, não adianta eu querer ter uma vida saudável, um corpo magro, se a minha cabeça é de gordo. Então, eu tenho que pensar como uma cabeça de magro. Para isso, eu preciso reprogramar, pegar lá um programa de mente magra, instalar na minha mente para que eu tenha aquele comportamento, consiga viver de uma forma plena, baseado com o que está lá dentro. E isso não é só para o emagrecimento. Nós podemos reprogramar a nossa mente para tudo o que a gente quiser na vida. Basta fazer essa atualização do sistema. Eu falo, tem que desconstruir tudo e começar tudo de novo. Sim, e aí você falou a respeito dos sabotadores. Eu tinha eu já cheguei a pesar 15 quilos a mais do que eu estou hoje. E o meu sabotador principal, ele era a questão, é uma coisa assim, é bem besta, mas para mim, assim, foi algo, o que mais me deixou travada naquele peso. Dentro do meu sistema familiar, eu tenho pessoas que estão na obesidade, e por querer honrar essas pessoas e querer me sentir pertencente a esse grupo, no caso, a minha irmã e a minha mãe estavam na obesidade e eu, por estar morando longe e por estar longe delas, de forma inconsciente, eu queria me sentir pertencente e eu comecei a engordar de forma inconsciente para poder fazer parte do sistema familiar. E é até engraçado que quando eu ia para casa dos meus pais, minha mãe às vezes me dava roupa, minha irmã, que não cabiam nelas, e eu, mesmo elas cabendo em mim, cabendo duas de mim, eu guardava no guarda-roupa porque eu me imaginava que um dia eu fosse usar a roupa delas, porque eu achava bonita a roupa, porque na época também minha mãe chegou a ter loja, e aí eu achava aquela roupa elegante, mas não cabia em mim, mas eu guardava porque de alguma forma eu queria utilizar e sentir que eu fazia parte daquilo. É algo louco, embora no meu racional, eu não quero ser gorda, mas eu queria caber naquelas roupas. Às vezes eu pegava, usava a roupa e colocava Fazia um, uma um preguinha. ajuste para poder utilizar e não desfazer das roupas que eu ganhava da minha irmã, da minha mãe. E como você. Eu ia fazer uma pergunta, né? Acho que você já respondeu, mas assim, você virou a chave, foi nisso que você entrou nessa questão de fazer esse programa Poderosamente Magra com as mulheres? Foi nessa época? Ou
Quando foi que você falou, não, eu preciso trabalhar com isso? Foi quando eu tive a minha primeira transformação em relação à programação neurolinguística. Eu era uma pessoa extremamente tímida, introvertida. Estar aqui sentada gravando um podcast, nossa, não seria possível. E quando alguém me apresentou o universo da programação neurolinguística e eu ressignifiquei um trauma que eu tive quando eu tinha 3 anos de idade relacionado à fala, à expressão, a colocar para fora a sua intenção, a sua voz, naquela cena foi bloqueado isso. E desde lá, toda a minha vida, eu venho guardando e cada vez e fui enterrando o meu dom da fala. E quando eu desconstruí, ressignifiquei isso no passado, eu fiquei maravilhada, porque foi como se tivesse sido para mim uma libertação. E foi ali que surgiu o desejo de virar terapeuta e de ajudar pessoas que tinham passado por traumas no passado. Porém, a minha formação acadêmica é educação física e eu não queria, na época, abandonar a minha profissão que eu tinha atualmente. E como eu tinha me deixado no último lugar da fila, eu sempre colocava as coisas sempre em primeiro lugar e não me colocava como prioridade, eu comecei a me colocar como prioridade e a primeira coisa que eu consegui olhar foi para o meu peso, que eu, mesmo sendo da área da educação física, eu não estava cuidando da minha saúde. Então, o que eu fiz? Eu fiz o curso de programação neurolinguística e eu comecei a aplicar todas as ferramentas em mim. E aí eu consegui eliminar 15 quilos e eu percebi que eu poderia ajudar outras mulheres também a emagrecer, conjuntando todas as ferramentas e as técnicas que eu apliquei em mim mesmo. E aí eu comecei a fazer alguns testes e aí eles começaram a funcionar. Foi aonde surgiu o meu programa Poderosamente Magra. Ai, que legal. Cris, fala 4 sabotadores, Cris. Você não vai sair daqui sem falar. Você falou, é importante, né? Porque às vezes a pessoa, eu falo assim, meu, como um abuso pode estar influenciando na questão da obesidade, né? E realmente, se você for parar para analisar, como eu já falei aqui, né? É real. Mas fala mais 4 aí pro pessoal de casa. Ó, gente, vocês têm que ir lá curtir esse vídeo, porque, ó, dicas, viu? Então, tem o primeiro sabotador, ele está atrelado à questão da ausência materna ou paterna. Essa ausência não significa que a pessoa cresceu sem a mãe ou cresceu sem o pai. Às vezes esse pai, essa mãe trabalha o dia inteiro, precisava deixar a criança com a avó, com a tia ou com algum vizinho, não conseguia dar aquela atenção que uma criança necessita. Não necessariamente ela não teve, mas essa ausência da presença, principalmente da presença feminina, que é a da mãe, faz com que a criança sinta um vazio e ela sente esse preenchimento desse vazio através da comida. Então, geralmente, quem tem esse sabotador é a criança que desde pequena ela é gordinha e ela é gordinha até a vida adulta, por conta que essa falta, essa ausência da presença do feminino, principalmente, vai gerando um sentimento de insegurança, de solidão e infelizmente a comida acaba sendo um Uma fuga, alimento, né? uma fuga, porque a comida ela libera o prazer, ela libera toda as semelhanças de quando você tem ali um relacionamento com a figura feminina ou a figura paterna. Então esse é o primeiro sabotador, que é a criança que ela desde pequena tem esse mesmo padrão físico, gordinho. Legal. Cris, a gente vai aqui para um rapidinho intervalo e já já a gente volta. Ok.
mente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a NAT tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos! Quero agradecer a todos os patrocinadores do Natcast. Cris, você falou 3 sabotadores, certo? Quais Certo. são os outros? Ah, ela tá assim, certo. Quais são os outros 2? Fala aí mais 2 sabotadores. Ah, ok. Então, tem um sabotador que ele também é bem evidente dentro dos sabotadores que eu presenciei nas minhas mentorandas, que é a escassez. Geralmente, a pessoa que na infância ela sofreu muita escassez, privação das coisas, de comer, e aí o que acontece? A partir do momento que ela começa a ter uma renda própria para poder conseguir ali um trabalho, ela começa a compensar toda aquela escassez que ela teve na sua infância, e aí aquilo acaba levando ela a uma obesidade, porque ela está alimentando não a fome atual, mas a fome que ela passou lá atrás. Então, toda aquela privação, um exemplo, na época que ela era criança, tinha vontade de comer Danone e não tinha, podia, não né? podia. Então, aí ela vai lá e compra aquele Danone de 1 litro e meio, e ela começa a tomar e não consegue parar, porque ela não está tomando, porque ela está saboreando ali aquele Danone, mas ela está matando a fome emocional da privação, da falta que teve ali, e aí isso acaba desencadeando um processo de ganho de peso. Nossa, até escassez, caramba. Até a escassez. Geralmente essa pessoa que ela sofreu a escassez, quando ela vai fazer uma festa, é aquela casa que tem abundância, que sobra aquele monte de comida, Sim. porque ela teve tanta privação que na mente dela não pode existir a restrição, tem que ter tudo em abundância. E aí ela acaba extrapolando e exagerando na hora de fazer uma organização de uma festa. Que legal. Fala mais um aí, Cris, pra gente. E também tem a questão um outro sabotador é a questão que ele está um pouco atrelado com a crença. A criança, quando ela vivencia um contexto de que a, a comida está relacionado à saúde, à abundância, tá Grande, a abunda. grande. E aí, e ela escuta isso diariamente, ela vivencia num contexto familiar, onde a maioria dos familiares também estão acima do peso, então ela cresce, esse é o sabotador do grande. Para eu me sentir grande, para eu me sentir forte, para eu me sentir poderosa,
eu tenho que estar cheia. Então, geralmente, quem tem esse sabotador é aquela pessoa que ela se olha no espelho, ela se admira, ela se ama estar naquela condição física, não que seja errado, mas ela não consegue enxergar que às vezes o físico dela possa estar atrapalhando a sua saúde física, né? Porque a obesidade ela vem carregada de doenças como diabetes, pressão alta, gordura hepática, enfim, ela anula essas questões, mas quando ela se olha no espelho, ela não consegue se enxergar que ela está acima do peso, ela está se amando e ela está ali naquela condição de que ela acha que que é algo natural, porque no inconsciente dela foi produzido que para ser feliz, para ser saudável, é preciso estar cheia, precisa ter muita comida, é preciso ter muita abundância em todos os sentidos, abundância do físico, e ela não consegue se olhar através do espelho dentro de uma preocupação, de uma ótica voltada para a saúde do físico. E você acredita nesse aspecto que você falou, que às vezes a pessoa ela pode comer, comer, comer e crescer, né? Ficar obesa, mas às vezes ela fica obesa para ser vista? Tipo, olha, eu estou ingerindo, estou comendo para ver se alguém olha para mim? Tem isso, e isso é mais atrelado à questão do sabotador do abuso, só que no sentido inverso. A pessoa que ela foi abusada de forma inconsciente, ela começa a produzir gordura, 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 para ela não ficar atraente, para que aquele abuso não volte a acontecer. O que acontece nesse contexto que você falou? Às vezes a pessoa que ela está na obesidade, às vezes fica doente, né? Sim. Tem limitação do físico, tem problemas cardíacos, e o fato dela desenvolver essas doenças faz com que ela permaneça nessas doenças, porque ela nessa doença ela vai ter um maior preocupação das pessoas ao seu redor, cuidando dela, tem um sabotador específico, eu não vou lembrar o nome, mas que a pessoa ela entra nesse padrão porque ela quer ser dengada, ai, que bochecha fofinha. Porque geralmente a criança, né, quando ela é mais Sim. cheinha, ai, daí vai os adultos, né? Ai, que bonitinho! Ai, que fofinho! Tem um sabotador, eu não vou lembrar o nome dele agora, exato, mas ele tem esse perfil que você tá falando. Porque daí o que acontece? Ela viveu aquilo, vamos supor, às vezes na infância, e falar, eu vou continuar assim, que sendo assim, as pessoas vão me ver de alguma forma, né? Sim. Além da questão do abuso. Cris, você acredita que tem, assim, algum gatilho que pode levar a pessoa à obesidade? Sim, inúmeros gatilhos. E esse é o primeiro ponto-chave dentro do processo de mentoria. A primeira coisa que eu faço é identificar quais são esses gatilhos, para que tire esses gatilhos, né, de uma forma branda, para que ela comece a entrar num processo de querer buscar uma vida diferente. Então, se a pessoa ela anda com um grupo de pessoas que também está acima do peso, que saem todo final de semana para beber, para comer assim, fast foods, se ela continuar nesse meio, o desejo dela de conseguir emagrecer vai ser muito mais difícil. Então, ela tem que identificar quais são os gatilhos que me levam a comer. É eu passar em frente de um fast food? Ou é eu ir ao shopping? O meu gatilho são as emoções. Então, tem que mapear tanto a parte interna, que são as emoções, quanto a minha parte externa, e fazer esse link e esse equilíbrio e começar a construir um estilo de vida diferente, um estilo de vida que não tem data para começar e não tem data para terminar. É uma nova realidade, uma construção de uma nova pessoa.
E tem muito aquilo, né? Ah, é só um final de semana. Ah, só no final de semana. Mas aí, às vezes, acaba se tornando o hábito. Daí, todo final de semana, que daí já vai na questão do vício. Todo final de semana, você vai querer ingerir. Todo final de semana é a pizza, todo final de semana é o sorvete, aí É o todo final de Mac. semana é isso, é aquilo. E não que você não possa, Sim. você pode, mas aquilo não pode ser uma rotina. Então, eu posso me permitir a comer o que eu quiser, porém, com equilíbrio, moderação e domínio sobre as minhas escolhas. Como você já trabalhou bastante sobre essa questão de emagrecimento com as mulheres, né? Sim. Quais as principais dificuldades que você via, assim, tanto sociais como emocionais e física, que elas se queixavam? A maior dificuldade é fazer a desconstrução dessas crenças. Pensa a vida inteira, você tendo uma forma de pensar e desconstruir isso foi algo que eu identifico como uma das maiores dificuldades, porque a mente, ela consegue ser transformada ou por repetição ou por alto impacto emocional. E eu trabalhava na linha de repetição. Só que essa linha de repetição depende muito mais da pessoa do que de mim. Dela fazer os exercícios em casa, de repetir para a mente, passar, 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 até aquilo virar uma nova realidade. E às vezes ela não tinha a disciplina de fazer esses exercícios para fazer a reprogramação mental. Mas quando você reprograma essa mente e instala uma mente magra, equilibra todo o sistema, desconstrói todas as crenças, aí é uma nova mulher. Ô, Cris, e qual era, assim, o que as mulheres mais se queixavam? Era autoestima, era depressão? O que elas se queixavam da questão da obesidade? Ah, eu quero emagrecer. A maioria delas, elas acabaram se perdendo dentro de um contexto da vida. Algumas, a maioria, depois de se tornarem mães, de dedicar a vida para os filhos, acabaram se anulando, se colocando lá na última fileira da fila, né? Colocando a casa, o marido, o trabalho, os filhos como prioridade e não tinham tempo para cuidar de si, do bem-estar, de cuidar da saúde física. E aí, quando elas se tomaram a consciência e acordaram, ei, eu estou aqui, eu existo, elas acabaram se identificando acima do peso, na obesidade. E a maioria delas tentando fazer esse emagrecimento de forma sozinha, com várias tentativas frustradas, com dietas loucas. É porque geralmente o que mais se tem hoje, principalmente na internet, né? É aquela dieta maluca de faça jejum de não sei quantos dias. E isso é algo isolado. Como eu disse, o emagrecimento é um conjunto, não é só a comida, não é só fazer atividade física, não é só dormir bem, não é só beber água. Tem os hormônios, tem os sabotadores, tem as crenças, tem um conjunto de coisas por trás, tem uma história de vida por trás. E sozinho é muito difícil conseguir ter um êxito nisso. Mas é possível com a ajuda de um profissional, né, adequado. Eu tenho certeza que qualquer pessoa pode emagrecer. E você teve, assim, algum caso, assim, que foi extraordinário, assim, de mudança radical? Eu tenho uma mentoranda que ela eliminou mais de 20 quilos. Caramba! Só fazendo o método. E eu tenho uma mentoranda que, dentro do meu primeiro programa de emagrecimento saudável, que foram 5 semanas, em 5 semanas ela eliminou 6,2 kg, e aí eu premiei ela com um dia no spa. Ela nunca tinha viajado, foi uma experiência, assim, bem bacana. Era uma mentoranda minha do interior do estado de São Paulo, eu fui para lá, levei ela no spa, passamos o dia lá, foi muito divertido. E depois disso, ela entrou nesse movimento e a cada dia que passa que eu vejo ela, hoje ela tá estudando para ser terapeuta porque ela quer ajudar mulheres a fazer o que aconteceu com ela.
É geralmente a nossa dor, né? Vira um propósito para ajudar outras pessoas. E como você se sente realizando isso, né? Porque também a obesidade fala muito da questão da autoestima, né? Como você se olha, como Uhum. você está cuidando de você. E isso afeta. Eu já vi pessoas que entram em depressão por não conseguir emagrecer. Sim, aí não quer mais sair, não quer, só quer usar roupa preta, porque o preto acaba Emagrece. Ah, disfarçando eu tô ali de preto, mas é as que eu gosto de gordurinhas. preto, viu, gente? Mas é verdade. Mas, ó, eu fui esses dias na minha massagista e eu emagreci 7 quilos. Eu fiquei assim, eu percebi que eu emagreci, claro que eu quero emagrecer mais, mas assim, eu olhei e falei, nossa. Aí a gente se sente mais bonita, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, Nath, você tem uma autoestima. Tenho mesmo. Tem que ter, né? Porque é Sim, importante isso. Eu sempre falo tanto para a mulher como para o homem. Você tem que se amar, você tem que se gostar, né? Eu falo assim, goste de você do jeito que você tá. Só que se algo em você tá te incomodando, vai lá e fala: como eu posso mudar isso? Ah, isso daqui tá me incomodando, eu posso fazer isso. Mas se não tá incomodando, ok, mas o que que é? É você ter uma autoestima, é você se cuidar, como a Cris falou. Existem aí várias mulheres que às vezes, né, se tornam mães, se casam e deixa de lado. sim. Mas é por você. Às Uhum. vezes eu também me cuidava para o que os outros iam falar. Hoje não. O que vão falar, tô nem aí. Bem assim. Mas é por mim. Se eu tô bem comigo mesmo, tudo à sua volta fica bom. Sim. Então é você se cuidar. Mas assim, é muito interessante, né? Essa questão da sua aluna dela querer ajudar outras mulheres também. Como que era a autoestima dela antes? Nossa, ela não tirava nem as fotos. Hoje ela já, se precisar, ela grava vídeos. E assim, é uma transformação assim muito incrível e que me estimula cada vez mais poder ajudar, né, mulheres, ajudar pessoas, fazer a diferença na vida do próximo. Então, esse é é o que mais me motiva. Eu poderia ficar fazendo isso dias e noites, que é a realização da minha alma, não tem preço. Ver a transformação e ver, às vezes, a pessoa ali presa numa dor e saber que a libertação dela é só isso aqui, é só fazer um ajuste que ela consegue realizar o que ela quiser. Ô, Cris, e como identificar, vamos supor, você que é pai ou mãe, né? Como identificar que o seu filho ele tá entrando na obesidade? Porque geralmente é lá na infância, né? Na criança Sim. que ela começa a se tornar, ter essa questão de obesidade. Como identificar isso? Então, tem que observar a questão das crenças, como que a criança lida com as suas emoções, o que que ela faz com essas suas emoções, quando ela vivencia qualquer contexto, se ela vai e desconta na comida ou não, se ela tem a gestão das emoções. Quando a pessoa ela come compulsivamente, mesmo sem a fome, ou até mesmo ela acabou de almoçar, passa meia hora, tô com fome, e a mãe já é um alerta, olha, essa criança acabou de comer, por que que ela tá querendo comer de novo? Tentar entrar no contexto dela, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Participar mais ali do dia a dia. A questão de se trancar no quarto, principalmente os adolescentes, né? Tem que ficar muito atento, tanto nessa questão da compulsão. Pela comida, quanto também na questão da bebida, para aqueles adolescentes que saem. Então, às vezes, muitos acabam cuidando das suas emoções, colocando a comida como um remédio, mas outros acabam colocando como a bebida, a droga. Então, a mudança de comportamento é um grande sinal para esse termômetro. E na constelação, tem como identificar isso, que a pessoa tá chegando nesse estado? E tem como prevenir isso também?
Então, dentro da constelação, a gente vai olhar, às vezes, na ótica, principalmente quando aquela pessoa, ela não é só ela que está ali com a obesidade na família. Às vezes, ela está ali na obesidade honrando um sistema. Já aconteceu de uma pessoa tá honrando um irmão gêmeo que não nasceu. E daí, o que que acontece? Ela vai ingerindo tanto inconsciente, Tanto por ela tanto quanto por por ela irmão que não. pelo irmão que não nasceu. Sim, foi até engraçado que essa semana, na segunda-feira, eu atendi uma mentoranda minha que é voltada para o neuroemagrecimento e a gente fez um exercício sistêmico, né? E aí, a partir do momento que eu apresentei a figura da obesidade para ela no oculto, e aí quando ela viu aquela imagem, ela, eu quero isso perto de mim. Ela adorou aquela peça, queria perto, ela disse que ela amava aquilo, que aquilo trazia uma sensação familiar. E quando eu apresentei que a peça era a obesidade, ela ficou em choque, porque na razão, no racional, ela quer emagrecer. Mas no inconsciente, ela ama estar na obesidade. E ela está na obesidade por honra ao seu sistema familiar. E aí a gente foi fazer a herança, a árvore genealógica dela e a gente já identificou a quem ela está honrando. E aí o próximo passo da semana que vem é fazer essa desconstrução e ressignificação com a constelação. Nossa, que é assim, né? São coisas, é o inconsciente. Sim. Porque, você vai lá e daí você fala, igual você falou, quero perto. Daí quando você fala quero obesidade, aí ela fala na razão. Não era, Aí, eu às não vezes, quero. mas é muito do inconsciente. Sim. E, nossa, é muito. O que que acontece? Tem pessoas que falam assim, mas eu não acredito nisso. Mas existe, né, Cris? Essa Sim. questão do inconsciente. Ele tá mais presente na nossa vida hoje, que eu falo, Sim. do que coisas, às vezes, que assim, a gente fala. Porque, como eu falei, da mentalidade. Se você cria aquilo que está ruim, vai se tornar ruim. Se você cria que está bom, vai se tornar bom. É a mesma coisa. Tem gente que já vai. Provavelmente você já deve ter cliente assim, que chega assim pra você, Cris, mas eu não acredito que eu possa emagrecer. Sim, aí eu falo pra ela, então, parou, porque nem Jesus vai resolver o seu problema. Enquanto você não acreditar que é possível emagrecimento, nada e nem ninguém vai mudar isso. E aí a gente vai trabalhar essa construção através de exercícios, de falas, de áudios, bater nessa tecla de até a mente acreditar que o emagrecimento sim é possível, que pode ser de forma leve, desconstruir tudo isso na forma mental, produzir imagens mentais dela na figura magra, porque se ela não se vê, se ela olha no espelho, ela só vê a imagem obesidade, se ela vê uma imagem negativa, ela vai estar produzindo isso na mente. E aí, o que acontece? Ela emagrece, e aí passa um tempo, ela volta e ganha todos aqueles pesos que ela perdeu. Porque na mente dela, o padrão mental de que ela olha no espelho é um corpo cheio, não é um corpo saudável. E então, enquanto na mente dela não tiver lá uma Cris magra, ela não vai produzir essa Cris magra. Ela pode fazer o que for aqui, emagrecer, mas a mente dela vai recalcular e trazer ela de volta para o que está lá dentro na mente. Que daí fica aquele efeito sanfona. Vai, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, a gente tem que mudar o físico fora, mas a gente tem que mudar o padrão mental e produzir lá dentro, e plantar lá dentro uma Cris saudável, uma Cris magra, uma Cris de acordo com o que eu estou buscando, para que quando eu conseguir chegar no peso ideal, eu conseguir manter aquilo sem ter que ficar refém de nada. E aí eu ser livre. Mas, Cris, consegue emagrecer com 5 semanas mesmo? Porque assim, às vezes a gente vê, nossa, emagreça em 3 semanas. Daí a mente vai lá, o quê?
Ah, mas aí eu vou ter que fazer aquela dieta maluca de não E comer. detalhe, essa minha mentoranda, que ela conseguiu fazer essa eliminação em 5 semanas, ela estava bem acima do peso e ela não conseguia fazer atividade física. Então, ela emagreceu sem fazer atividade física, apenas focando nos exercícios mentais. Sério? Sim. Caramba. E tem que fazer um documentário com ela. Fazer uma entrevista, né? Porque assim, é algo impressionante, porque a gente pensa que não é possível. Ah, não. Porque vem toda essa questão, igual você falou, de crença, do que a gente ouvia e tal. E realmente é, mas que legal. Cris, você quer deixar aí alguma mensagem pro pessoal de casa sobre essa questão, né, da obesidade que vem crescendo bastante. A Uhum. gente vem analisando, tá crescendo, mas que para você aí de casa é possível emagrecer saudável. Sim, Se- sem ter que ficar se matando e olhar para o emagrecimento de uma forma. O que que atrapalha o emagrecimento? São as restrições. Ai, não pode comer doce. Ai, não pode comer isso. Não pode fazer isso. Não pode, não pode, não pode, não pode. O não leva para o sim. Então, quando você tira a restrição e você dá o poder de escolha para as pessoas, como assim? Eu posso emagrecer comendo o que eu quiser? Ah, esse negócio não vai Desde que funcionar, não. seja, né? E aí, quando você faz esse trabalho e ensina ela a escolher, né? E aí existe dentro do meu programa. Embora eu não seja nutricionista, mas eu criei um método e juntamente com uma pesquisa que ela foi comprovada, né? E aí juntei as minhas experiências com esse método e a pessoa que segue, ela consegue, depois ali do processo de reeducação alimentar, fazer as escolhas e parar de ser escolhido. Então, o que eu queria deixar como mensagem é que o emagrecimento ele pode, sim, e deve ser feito de uma forma prazerosa, eliminando as restrições. Porque o que mais atrapalha é o não pode. E você pode tudo o que você quiser, a partir do momento que você tenha consciência e a consciência plena e o domínio de si próprio. Eu também falo da consciência. Tenha consciência da questão da alimentação, né? Igual você falou da alimentação, de dormir, de descansar, de ter uma alimentação. Não ficar comendo só todo final de semana, né? Sim. Porque A consciência do porquê que eu estou comendo isso, é, por que que eu estou com desejo disso? Realmente é o desejo do alimento? Não, isso daqui, por que que eu estou querendo isso? Identificar e não sair do automático. A gente precisa assumir o controle da nossa vida para tudo, não só para alimentação. Quando a gente sai do automático, a gente começa a racionalizar todos os nossos passos e a gente começa a perceber. o nosso Nossa, corpo, eu falo, né? O sim, corpo, ele dá sinais o tempo sim, todo. Às vezes vem uma doença. Aí a pessoa fala, nossa, eu tô doente, tô isso, tô aquilo. Mas a doença, ela tá querendo te mostrar algo. O nosso corpo, ele dá sinais pra você olhar pra aquilo. sim. Então, por que que você tá ficando doente? E quanto mais você nega olhar para isso, para a doença, para o físico, para o corpo falando, mais vai aumentando as doenças emocionais. E o corpo ele começa a gritar, e aí começa a doer aqui, aí dói aqui, aí dói aqui, aí começa a encher aqui, e ele tá querendo te dizer algo. Enquanto você não parar para ouvi-lo, só vai continuar o crescimento dessas coisas surgindo na vida da pessoa. Cris, fala aí sua rede social, onde o pessoal te encontra. Então, se você achou o conteúdo interessante e gostaria de instalar uma mente magra para imprimir um corpo magro, me segue lá no Cris Borgonov no Instagram e lá tem várias dicas para você aí conseguir ter uma saúde plena. Tanto saúde física, emocional e espiritual, hein? Porque Isso, são os três pilares. os 3 pilares. E se você quiser saber mais, dentro do meu livro eu abordo um pouquinho sobre isso, de mulher para mulher. Cris, quero te agradecer, né, por estar aqui mais no Natcast, trazendo esse conhecimento. E sempre seja bem-vinda aqui, né? Para você aí de casa que
pergunta, né, das redes sociais, da convidada, da apresentadora do canal, sempre fica na descrição do vídeo. E, Cris, novamente agradecer por estar aqui. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar no Natcast e agora hoje de forma especial, olha, eu já tenho a agenda, agora eu tenho a caneca. Olha, vamos futuramente fazer uns lançamentos aí, hein? Espero você no próximo Natcast.